Muitos influenciadores, analistas e blogueiros dão as suas opiniões sobre onde você deveria investir com a Selic alta. O problema é que na maior parte das vezes essas opiniões elas não são bem fundamentadas e podem inclusive ser perigosas, porque o raciocínio é um pouco mais complexo do que ele parece ser para o investidor de longo prazo. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou doutor em engenharia e consultor de investimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você não deveria mexer na sua carteira de longo prazo, independentemente da Selic. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a Selic. A Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira. De 45 dias em 45 dias, o Comitê de Política Monetária, que é chamado de Copom, se reúne para definir quanto será essa taxa de juros básica da economia brasileira. E essa taxa de juros ela é praticada entre o Banco Central e instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. Basicamente, você não precisa entrar no aprofundamento desse conceito, mas entenda o seguinte. A taxa Selic tem um efeito cascata. Uma vez definida a taxa Selic, as outras taxas de juros vão ser atreladas à Selic. Se a Selic está alta, o empréstimo que os bancos fazem entre eles, por exemplo, o CDI, tende a subir também. Se a Selic baixa, o CDI vai baixar também e outros tipos de empréstimos acabam todos baixando, acompanhando, assim, sempre orbitando ali em volta de quanto está a taxa Selic. Agora, o que é importante nessa história de verdade? Por que o Copom se reúne de 45 dias em 45 dias para definir quanto será a Selic? Essa definição é utilizada como um instrumento do Banco Central para controlar a inflação no Brasil. Então, quando a inflação começa a subir, esse comitê se reúne e define que aumentar as taxas de juros talvez seja uma boa para controlar a inflação. Por quê? Pare para pensar. Na gíria a gente diz que o dinheiro fica mais caro. Quer dizer, a inflação está subindo, né? O dinheiro está se desvalorizando, os preços estão ficando mais caros. Se a taxa de juros sobe, você vai tentar fazer um empréstimo, por exemplo, para comprar um imóvel, vai ficar mais caro aquele teu financiamento. Se você vai fazer um empréstimo para estudar, aquele teu empréstimo vai ficar mais caro também. Você vai comprar um veículo, isso vai ser afetado também. Você vai abrir um negócio, ou você tem um negócio e precisa de um empréstimo, vai ficar mais caro também. Então todo mundo dá uma pisada no freio, as pessoas param de gastar. É exatamente isso que o governo quer que você faça, você reduza o teu ritmo de gastos com o objetivo de controlar a inflação. O contrário também é verdadeiro. Se a inflação está controlada, o Copom pode se reunir e baixar a taxa de juros, né? Aí o dinheiro fica mais barato, como a gente diz na gíria, e dessa forma as pessoas vão comprar mais imóveis, comprar mais carros, vão iniciar novos empreendimentos, a economia gira. Então, o que o Copom tenta fazer, né? O Banco Central tenta fazer? Ele está sempre aí mexendo nessa taxa de juros básica, Selic, aumentando ou diminuindo, tentando controlar a inflação e ao mesmo tempo sem querer travar muito a economia. Tendo entendido que o Copom se reúne e vai aumentando ou reduzindo a taxa Selic com o objetivo de controlar a inflação, o que isso impacta para o investidor de longo prazo? Para o investidor de longo prazo, o que importa é quanto a sua carteira de investimentos rende acima da inflação. Essa rentabilidade acima da inflação é chamada de rentabilidade real. Eu até abri uma planilha para a gente entender melhor essa lógica aqui. Imagina que num determinado ano a inflação no Brasil foi de 8%. E imagina que a carteira de investimentos, a sua carteira de investimentos nesse mesmo ano rendeu 10%. Concorda comigo que se você rendeu 10%, se você resgatar esses 10% que rendeu, você vai chegar ao fim do ano com menos poder aquisitivo do que você tinha? Afinal de contas, o teu dinheiro nominalmente vai ser o mesmo. Imagina que você tinha lá, sei lá, R$ 1 milhão, rendeu 10%, foi para 1 milhão e 100. Opa, vou resgatar esse 100 que rendeu. Beleza, você vai voltar para 1 milhão, mas esse teu 1 milhão já não compra a mesma coisa que um ano atrás porque teve a inflação. Então, quanto que você pode resgatar nesse caso, né? Quanto você poderia resgatar nesse caso, mantendo o seu poder de compra? Apenas 1,85%. Essa é a rentabilidade real que rendeu acima da inflação. Uma dúvida comum, poxa, mas se rendeu 10, a inflação foi 8, a rentabilidade real não é 2? Não é 2 porque não é uma subtração simples aqui. É uma matemática um pouquinho mais complexa que não vem ao caso aprofundar nesse vídeo. Mas entenda que você só pode resgatar da tua carteira de aposentadoria aquilo que rendeu acima da inflação. Levando em consideração essa explicação, para pensar o seguinte, por que a Selic está alta em um determinado momento? Se a Selic foi subindo, é porque a inflação está fora de controle também. Então, se a inflação está fora do controle, o Banco Central, o Copom, vai tentar subir a Selic consecutivamente várias vezes até controlar essa inflação. Por isso que não faz sentido assim, nossa, a Selic está super alta, eu vou investir agora na renda fixa, lá no Tesouro Selic, num CDB, sei lá o que os influenciadores aí por aí ficam falando para a gente fazer. Isso pode não fazer sentido, porque o que importa é o que rende acima da inflação. Então imagina num cenário como aconteceu aí recentemente no Brasil, você teve uma inflação de 11% acumulado nos últimos 12 meses e a Selic está em 13%. A renda fixa, olhando aqui nominalmente, parece uma maravilha. Nossa, 13%. Pois é, mas a inflação está em 11%. Então o que você está ganhando acima
da inflação é muito menos do que isso, é apenas 1,8% nesse caso aqui hipotético, mas espero que você tenha entendido o raciocínio, que o que importa mesmo é a rentabilidade acima da inflação. Antes da gente finalizar essa explicação, quero te fazer um convite que é para você assistir o meu curso gratuito. Nesse curso eu ensino para você como que você monta uma carteira de investimentos baseada nas evidências científicas, então baseado naquilo que já foi provado que dá certo. Uma carteira de investimentos de alta performance, ou seja, que tem essa rentabilidade real acima da inflação bastante elevada do ponto de vista da ciência, aquilo que já se mostrou que funciona. Eu mostro também como que você pode fazer para reduzir taxas, para reduzir impostos, os conflitos de interesse que existem entre o investidor e a indústria financeira, como que você pode escapar desses conflitos. Mostro também como é que você pode, fazer os investimentos levando menos de 10 minutos por mês. Então, manter uma carteira de alta performance sem precisar acompanhar o mercado ou escolher ações e ter uma alta performance com menos de 10 minutos por mês. Não tem pegadinha nenhuma, é só clicar no link que está aqui embaixo. E para finalizar então a explicação desse vídeo, o que a gente pode fazer para ter essas rentabilidades reais, significativas acima da inflação? Veja que esses investimentos de renda fixa atrelados à taxa Selic ou atrelados ao CDI, que por sua vez está atrelado à Selic, então essa renda fixa pós-fixada, não é o mais recomendado para uma carteira de aposentadoria na maior parte das vezes. Agora, o que a gente sabe? Uma carteira diversificada de ações globais tende sim a ter uma bela de uma rentabilidade acima da inflação no longo prazo. Títulos de renda fixa atrelados à inflação, então títulos que vão te remunerar aqui no Brasil IPCA mais alguma coisa, também a proposta deles é exatamente superar a inflação. Então esse tipo de investimento te protege muito mais da inflação do que você perseguir aí essa renda fixa pós-fixada em momentos que a nossa taxa de juros, a taxa Selic, está alta. E por último, se eu puder te dar um conselho, seria exatamente esse. Evite ficar mexendo na sua carteira de aposentadoria demais, evite ficar girando a sua carteira. Esse é o típico de comportamento de manada que acaba trazendo consequências negativas para o investidor ingênuo ali que não sabe direito o que ele está fazendo. Muitas vezes esse negócio de você ficar querendo olhar onde está a taxa de juros, o que está bom de comprar, o que está bom de vender, sem ter uma estratégia bem delineada, que acaba trazendo perdas significativas para a carteira, porque é impossível você acertar o timing aí correto de fazer todas essas movimentações por um período indeterminado durante toda a sua vida como investidor. Então tenha uma estratégia bem delineada, bem desenhada e seja fiel à sua estratégia mês após mês fazendo seus aportes. E quando chegar na sua fase de usufruto, que você vai gastar esse dinheiro todo que você acumulou, você faz resgates também de forma programada, de uma forma muito consciente que vai permitir que você resgate de uma maneira sustentável no longo prazo. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até o próximo vídeo.